O Diário Perdido de Leonardo da Vinci, a obra censurada que descrevia invenções do século XXI, no século XV. Imagine abrir um caderno antigo, com páginas amareladas pelo tempo, e encontrar ali, desenhado à mão, algo que se parece com um helicóptero. Em outra página, uma máquina que lembra um tanque de guerra. Mais adiante, uma estrutura parecida com um paraquedas. Tudo isso, descrito e esboçado com detalhes menos no século XV, o autor, Leonardo da Vinci. Sim, aquele mesmo homem que pintou a Mona Lisa e a Última Ceia. Mas o que muitos não sabem é que Da Vinci não foi apenas um pintor. Ele foi engenheiro, anatomista, inventor, arquiteto e talvez menos algo mais. Algo que ainda nos intriga até hoje. Porque entre as centenas de páginas de seus cadernos de anotações, há ideias que parecem simplesmente impossíveis para sua época. Ideias que só se tornaram realidade séculos depois. E há rumores persistentes, assustadores de que parte de seus cadernos foi ocultada, escondida, censurada. Por quê? O que havia ali que assustava tanto os poderosos da época? O que Leonardo sabia que não deveria ser revelado? Neste vídeo, você vai conhecer o mistério por trás do Diário Perdido de Leonardo da Vinci, uma obra que, segundo alguns, descrevia invenções modernas com precisão inexplicável. Uma obra que desapareceu por séculos. Uma obra que, para alguns, é a prova de que Da Vinci viajou no tempo. A história que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você acredita sobre o passado, o presente e o futuro. Leonardo nasceu em 1452, em Vinci, uma pequena vila na Itália. Desde cedo, demonstrou uma mente inquieta, curiosa, faminta por entender o mundo à sua volta. Mas Leonardo não se contentava com o conhecimento de sua época. Ele queria ir além. Enquanto o mundo ainda acreditava em teorias medievais sobre o corpo humano, ele dissecava cadáveres em segredo, registrando músculos, nervos e órgãos com uma precisão que só seria superada séculos depois. Mas o que torna Da Vinci realmente intrigante não é apenas sua genialidade, e sim a sensação de que ele sabia mais do que deveria. Seus cadernos de anotações, menos conhecidos como códices, foram escritos de forma espelhada, como se estivessem codificados. Alguns dizem que era apenas um hábito, outros que era uma tentativa de proteger seus segredos. E em meio a anotações sobre arte, anatomia e engenharia, Leonardo desenhou o impossível: um helicóptero com hélices em espiral, um tanque de guerra com rodas blindadas, uma ponte dobrável portátil, uma bicicleta, um robô autômato, uma máquina voadora, uma lente de aumento sofisticada, uma cidade futurista com sistema de esgoto subterrâneo. E não apenas desenhos. Ele escreveu sobre o funcionamento dessas máquinas, explicava princípios aerodinâmicos, hidráulicos e ópticos com clareza assustadora. Tudo isso em pleno Renascimento, séculos antes da existência de motores, eletricidade ou qualquer tecnologia moderna. Como ele sabia, é aí que entra o mistério. Durante muito tempo, acreditou-se que os cadernos de Da Vinci haviam se perdido. Após sua morte em 1519, suas anotações foram espalhadas, divididas entre colecionadores, bibliotecas e herdeiros. Algumas partes foram publicadas, outras ignoradas, mas há um boato persistente entre estudiosos. Parte dos cadernos foi escondida deliberadamente por conter informações perigosas demais para sua época. Em 1965, uma descoberta explosiva alimentou essa teoria. Em uma biblioteca esquecida da Espanha, um manuscrito atribuído a Leonardo foi encontrado contendo esboços de máquinas que se pareciam com um submarino. Sim, um submarino. A descrição incluía um sistema de pressurização, tanques de ar e movimentação submersa por manivelas. Só que há um detalhe. O próprio Leonardo, segundo cartas descobertas posteriormente, teria destruído os registros dessa invenção. Motivo? Temia que fosse usada para matar. O que mais ele destruiu? O que mais ele escondeu? E mais inquietante, como ele teve acesso a ideias que só foram desenvolvidas no século XX? Alguns sugerem que Leonardo era apenas um gênio visionário, um homem com imaginação tão avançada que anteviu, por pura dedução, tecnologias futuras, mas outros acreditam em algo mais ousado. Da Vinci teria tido acesso a conhecimento externo, e esse conhecimento não era humano. Há quem defenda a teoria de que Da Vinci teria encontrado registros de uma civilização anterior à nossa, Atlântida, povos esquecidos, ou, para os mais ousados, visitantes de outro mundo.
Mas uma hipótese ainda mais fascinante começou a circular entre estudiosos alternativos. E se Leonardo tivesse viajado no tempo? Essa teoria, por mais absurda que pareça, se baseia em algumas pistas curiosas. Primeira, a precisão de seus projetos só foi compreendida plenamente com o advento da engenharia moderna. Em muitos casos, os engenheiros só conseguiram construir os dispositivos de Da Vinci ao usar materiais e cálculos do século XXI. Segunda, ele tinha conhecimento detalhado de anatomia que exigiria tecnologia de imagem avançada, menos algo impossível para sua época. Terceira, a forma como ele descreve certos fenômenos físicos, como a resistência do ar, a força centrífuga e até o conceito de lentes ópticas, parece sugerir que ele viu essas coisas em ação. E a pergunta que não quer calar: se ele viajou no tempo. Quem o levou? Relatos sobre figuras misteriosas que visitaram pensadores ao longo da história não são novidade. Existem registros em várias culturas de instrutores ou seers que apareceram de forma repentina e ensinaram conhecimentos avançados às civilizações primitivas. E há quem acredite que Leonardo da Vinci tenha sido escolhido ou guiado por um desses seres. Outra possibilidade mais sombria é de que Leonardo tenha feito parte de uma ordem secreta, uma fraternidade detentora de conhecimentos milenares, que sabia mais do que revelava, a mesma ordem que talvez tenha escondido seus cadernos. Muitos dos códices de Da Vinci foram parar nas mãos da Igreja, da coroa britânica e de bilionários que jamais revelaram seu conteúdo. O Códice Celesta, por exemplo, foi comprado por Bill Gates em 1994 por $30 milhões. Apenas uma pequena parte foi divulgada publicamente. O que há nas páginas que permanecem trancadas? O mais inquietante é que alguns fragmentos dos diários censurados mencionam conceitos como energia solar concentrada, espelhos parabólicos e até um sistema de voar sem asas, movido pela força do ar e da rotação terrestre. O que ele queria dizer com isso? Será que Leonardo sabia de algo sobre antigravidade, sobre propulsão eletromagnética, sobre forças ainda desconhecidas pela física moderna? E então voltamos à pergunta que assombra estudiosos há séculos: de onde veio tanto conhecimento? Talvez ele tenha sonhado, talvez tenha imaginado, ou talvez ele tenha realmente visto. Ao longo da história, os gênios sempre foram vistos com suspeita. Quando alguém pensa além do seu tempo, inevitavelmente levanta dúvidas, medos e teorias. Mas Da Vinci foi mais do que um gênio. Ele foi um espelho do futuro, vivido no passado. Um homem que de alguma forma rompeu os limites do tempo, seja por talento ou por revelação, ou por algo que ainda não compreendemos. Seu diário perdido, se realmente existir, pode conter respostas que mudariam tudo, não apenas sobre tecnologia, mas sobre a própria natureza da realidade, sobre o tempo, sobre o que é possível. E talvez, por isso mesmo, ele tenha sido escondido. Porque há verdades que o mundo não está preparado para encarar. Enquanto isso, seguimos redescobrindo o que Da Vinci já sabia, tentando alcançar com máquinas o que ele já havia rabiscado com tinta, e nos perguntando, em silêncio, o que mais se esconde nas páginas que ainda não vimos. Porque às vezes, os segredos mais profundos da humanidade estão escondidos à vista de todos, em uma biblioteca esquecida, em uma obra não publicada ou num diário perdido no tempo.